Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Spring Boot. E nessa aula nós vamos aprender a atualizar o nosso objeto satélite. Na aula passada nós aprendemos a limitar os registros, ou seja, toda vez que a gente dá um save, a gente não queria que criasse aqui um histórico, tá? A gente criava apenas um novo registro, caso o registro, o ID, não existisse, tá bom? Então aqui a gente está impedindo que haja novos registros caso já exista um ID desse tipo. Mas aí a gente perde a informação relevante, que é a última atualização, ou seja, a gente está recebendo aqui um satélite entity, que é o atual, e a gente está buscando um satélite do banco, tá? E aí vocês vão ver agora a diferença dos dois, daquilo que está chegando lá da nossa API, daquilo que está sendo encontrado no banco, para a gente poder entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Vou dar um atualizar e vou esperar aqui receber. E olha o que acontece. E dessa vez ele encontra de fato, né, um objeto no banco de dados. Esse é o nosso satélite encontrado, ele tem esse ID aqui. Porém, ele também tem um objeto aqui no nosso método que se chama satélite entity, que é aquele satélite que a gente está recebendo da nossa API. E repare que os valores são diferentes, tá vendo? O ID dele é o mesmo, tá? Mas ele tem aqui alguns valores diferentes. Vamos dar aqui a altitude, ó. Ela fecha com 28.528. Então, a altitude aqui já está diferente, tá? Então, o valor que a gente está salvando no banco é o satélite encontrado, caso ele não exista. E aí, caso ele exista, a gente não faz nada, tá? Então, o que a gente precisa fazer caso ele exista? Bom, se a gente vir aqui e escrever, vou pausar aqui, satélite entity.save, satélite repository.save satellite entity, o que vai acontecer? A gente vai retornar aquele problema e ele vai criar um novo registro na nossa base, tá? Se a gente vir aqui satélite encontrado.save, não faz sentido, ele está apenas buscando um satélite e salvando no banco, não faz sentido nenhum. Então, o que a gente precisa fazer é pegar os atributos que estão aqui no satélite entity e inserir esses atributos dentro do objeto satélite encontrado. A gente poderia, se estivesse trabalhando com Python, fazer algo bem assim, olha, satélite encontrado é igual a satélite entity, ou seja, todos os atributos do satélite entity vão para o satélite encontrado, tá? Mas não é isso que a gente quer, tá? A gente quer trabalhar com o mesmo ID, tá? E aí a gente pegaria o satélite encontrado depois e setaria o ID, mas isso não funciona. No Java, para a gente poder fazer isso, a gente precisa criar um método um pouco mais específico, e aí eu vou ensinar para vocês. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir um método aqui e vou chamar esse método de update. Então, vou deixar void por enquanto, eu não sei se eu vou precisar retornar alguma coisa. Eu vou chamar ele de update. E aí, para poder atualizar, eu quero passar aqui dois parâmetros. O primeiro, que é o satélite entity, que é o satélite encontrado, tá? Que a gente pode chamar ele até de satélite banco, tá bom? Se quiser facilitar para vocês aí, chamem dessa forma. Então, satélite entity, vou chamar de satélite entity JSON, tá? Que é o que a gente recebeu lá do nosso JSON. Bom, e aí eu quero fazer um método dentro do meu satélite encontrado, onde eu vou fazer o seguinte: satélite encontrado.get altitude é igual a satélite encontrado JSON.get altitude. Então eu vou ter que fazer isso daqui, perdão, set altitude. Eu vou ter que fazer algo assim, olha. Peço perdão aqui pela minha escrita. Então a gente vai ter que fazer isso aqui em todos os atributos dele, tá? Existe uma forma um pouquinho melhor da gente fazer isso aqui, que a gente pode utilizar lá dentro do satélite encontrado. A gente vai utilizar uma orientação a objetos. Então eu vou criar aqui um método que eu vou chamar de public update, tá?
e esse método update, opa, void, update, e esse método update ele vai fazer o seguinte, this, tá, ponto, id satélite, não, o que vai alterar aqui? This.altitude é igual a, eu vou ter que passar um entity, né? E aí eu vou ter que fazer isso para todos os atributos. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar para vocês como é que fica no final. Bom, terminei de construir aqui, então você vai ver que this.latitude, ou seja, os valores que ele vai receber, vão ser colocados através do objeto dentro do método. Então, a única coisa que a gente precisa fazer agora é fazer com que esse método update retorne o objeto satélite. Na verdade, ele nem precisa retornar não. Bom, e é isso aí. Então, a gente vai setar essas informações aqui e agora a gente vai utilizar esse método aqui dentro do nosso service, tá bom? Então, aqui dentro do nosso service, a gente vai ter um método update, onde a gente vai ter um satélite encontrado e um satélite entity JSON. Então, eu vou fazer bem assim, olha, satélite encontrado.update satélite JSON. Ou seja, eu estou pegando esse objeto aqui, satélite JSON, tá? E utilizando esse método update aqui para poder setar todos os atributos aqui dentro desse objeto satélite encontrado, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar. Então, eu vou realmente vou usar aqui o satellite repository.save. Opa! E aí eu vou utilizar o satélite encontrado. Tá bom? A gente poderia retornar aqui um satélite atualizado, mas não vale a pena, tá? E aí como é que a gente faria? Então, se ele não encontrou nenhum satélite, ele vai salvar. Se ele encontrar, ou seja, else, se ele encontrar um satélite, ele vai fazer o update, tá? E aí eu preciso passar dentro desse update o satélite encontrado, tá? E preciso passar o satélite entity, que foi o satélite que recebeu lá do JSON. Ó. Pronto. E agora a gente vai deixar um debug aqui para ver ele entrar em cada um desses lados, tá? Vamos dar um play aqui. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, tá, pessoal? Isso aqui exige que vocês tenham aí um conhecimento bom de orientação a objetos. A gente vai ter um curso só sobre isso, tá? Então, o primeiro registro, vamos ver aqui o que ele encontrou. Ele encontrou um satélite e aí provavelmente ele vai cair dentro do else. Olha lá, ele caiu dentro do else e vai executar o update, tá bom? Então, parou, ele executou o update e foi. Vamos lá, else de novo, executou o update e foi. A gente poderia criar um systemout.println aqui para ver como é que o que acontece de diferente nesse objeto, tá? Mas senão a nossa aula vai ficar muito grande. Nisso eu agradeço a vocês, eu vou dar só um F9 aqui, vou parar o debug para vocês verem esses valores sendo atualizados lá no banco em tempo real, tá? Então vamos lá. Então vamos entrar aqui no satélite e ver esses atualizados. Olha lá, estamos vendo os valores agora sendo atualizados de 2 em 2 segundos, tá bom? Pessoal, com isso a gente fecha nossas videoaulas aqui a respeito de trabalhando com o objeto satélite, tá? E a atualização dele no banco. Muito obrigado, até mais.